Meus irmãos, é um grande privilégio, mais uma vez, expor a palavra do Senhor e principalmente chegar ao final de mais uma série expositiva. Então, convido você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Pedro, capítulo 3, do 14 ao 18. Segunda Pedro 3, do 14 ao 18. De forma muito criativa, o tema de hoje é palavras finais. São as palavras finais de Pedro aos irmãos dispersos. E são admoestações práticas para eles e também para nós. Vamos à leitura? Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Não feche sua Bíblia, mas vamos orar mais uma vez nessa noite. Senhor nosso Deus, nós te somos gratos por mais um culto de oração que o Senhor nos permite ter e por mais uma oportunidade de expressar ao Senhor a nossa gratidão e também te trazer a nossa adoração. Da maneira como já fomos ministrados pelos louvores, concede que o Teu Santo Espírito agora ministre aos nossos corações e que saiamos daqui relembrados do que é necessário para viver para a Tua honra e glória. Sim, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós terminamos a nossa última mensagem em 2 Pedro, foi dia 5 de março, comecinho, primeiro domingo desse mês, trazendo a lembrança que, de acordo com a promessa de Deus, nós esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Nós vimos que o dia do Senhor vai vir como ladrão. Nós sabemos que os céus desaparecerão com grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo que nela há vai ser desnudada, vai ser revelada. E visto que isso assim acontecerá, que tipo de pessoas nós necessitamos ser? E Pedro nos chama a ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. E não vai ser diferente nessa noite, quando ele continua a exortar os irmãos quanto ao viver até que o dia do Senhor chegue. Viver nessa graciosa esperança, nessa expectativa de que o Senhor Jesus volte. E no versículo 13 ele diz: todavia, mesmo com tudo isso que vai acontecer, com tudo sendo derretido pelo fogo, já que uma vez já foi consumido pelas águas, todavia nós, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Ou seja, o dia do Senhor não é algo que vai nos deixar atemorizados, mas ansiosos, alegres, e que de fato vai nos trazer aquilo que de fato esperamos. Nós não corremos do dia do Senhor,
mas nós estamos realmente aguardando com uma ardorosa expectativa esse dia chegar. Tanto é que quando as coisas estão muito mais difíceis do que de costume, a gente diz: Senhor, por que o Senhor não volta logo? É porque a gente tem a noção de que a volta de Cristo vai nos trazer algo tremendamente especial e do qual nós ansiamos verdadeiramente. E Pedro aqui vai nos colocar pelo menos 3 questões enquanto nós esperamos estas coisas. É como ele começa o versículo 14: portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, que coisas? Novos céus e nova terra, é o que está imediatamente antes, no versículo 13. Então, enquanto nós esperamos novos céus e nova terra, nessa noite eu quero trazer 3 pontos que Pedro nos chama a atenção de como nós devemos viver. Primeiro, uma vida de santidade, no versículo 14, que ele diz o seguinte: enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Meus irmãos, eu quero chamar a atenção para essa expressãozinha, empenhem-se. Por quê? Porque essa expressão empenhem-se mostra que a nossa esperança é ativa. A nossa salvação tem por protagonista, obviamente, Deus. Mas a esperança, a forma como esperamos, nós precisamos agir. A nossa esperança nos leva a agir. Não nos é lícito esperar novos céus e nova terra de braços cruzados, de forma negligente, de forma despretensiosa, inerte, como se isso nunca fosse acontecer. É por isso que em outras partes dessa epístola, Pedro nos diz o seguinte: existem alguns que surgem zombando, escarnecendo de vocês, dizendo: sabe por que ele não voltou até agora? Porque ele não vai voltar mais. E aí as pessoas começam a ter uma vida indolente, uma vida inconsequente, fora dos padrões bíblicos, porque acham que de fato Cristo não volta. Então a incerteza da volta de Cristo promove indolência, promove um comportamento ímpio, um comportamento pecaminoso. A certeza de novos céus e nova terra nos faz agir, mas não agir de forma que a nossa ação promova a nossa salvação, mas agir de forma que essa nossa ação comprove a nossa salvação. É o que Paulo coloca em outra parte do Novo Testamento como: se coloquem em prática a vossa salvação. Em outras palavras, confirmem ou coloquem em prática, traduzam em ações a salvação que vocês já receberam. Então a promessa de um novo mundo traz esperança. A vida do crente deve girar em torno dessa esperança. Se alguém lhe perguntar o que você espera para daqui a 10 anos, não responda a casa própria, responda novos céus e nova terra. O que você espera para a sua velhice? Não responda filhos que estejam cuidando de mim como eu cuidei deles quando eles eram pequenos. Responda novos céus e nova terra. E se você é muito mais jovem do que nós, não espere daqui a 10 anos a sua universidade, espere novos céus e nova terra, que é infinitamente melhor do que qualquer coisa que a gente experimentar aqui. Como nós devemos viver então essa expectativa? Nossa esperança nos compele a agir. Que tipo de ação a gente deve ter? Rejeitar o mal é a primeira delas. Nós não podemos viver esperando novos céus e nova terra, sendo promotores do mal no mundo, vivendo sob a égide do mal. Nós precisamos rejeitar o mal, viver piedosamente, empenhando-se para ser achado sem mácula. Essa é a primeira expressão, imaculados, pelo menos aqui na minha versão NVI. Quando ele fala assim, além de em paz, imaculados, eu me lembro o seguinte: quando Paulo vai escrever aos Coríntios e também aos Gálatas e também aos Efésios acerca da relação conjugal,
nesses 3 textos principalmente, ele sempre coloca que há uma comparação entre essa relação e a relação de Cristo com a sua noiva, com a igreja. E diz que ele se entregou pela igreja de forma a entregá-la ao Pai santa, sem ruga e sem mácula. Ou seja, nós nos empenharmos para sermos achados imaculados, é sermos achados da maneira que ele se entregou para que nós fôssemos. Cristo não morreu para que nós estivéssemos cheios de mácula para nos apresentarmos no final de tudo ao Deus Pai. Pelo contrário, ele sangrou para que nós pudéssemos ser achados sem mácula. Viver nos empenhando para ser achados sem mácula é apenas conservar o caráter que é criado em nós a partir do momento que nós somos justificados na cruz do Calvário. Ou seja, viver como regenerados, viver como novas criaturas, viver como filhos de Deus, viver como cidadãos dos céus, mesmo que na terra. É isso que a gente precisa se empenhar para fazer, e isso ninguém vai fazer por nós, isso é nossa tarefa. E por mais que a tarefa da salvação nos seja passiva, mas a espera pela finalização da obra redentora é totalmente ativa. Mas há uma segunda questão que ele diz: irrepreensíveis. E aí nós podemos ver que, se nós não nos empenharmos, se nós cruzarmos os braços esperando a volta de Cristo, muito há de riscos que nós podemos correr, muito há de problemas em que nós podemos nos meter. E obviamente quem se mete em problemas, quem se mete em rascadas, quem faz as coisas sem reflexão e quem incorre em situações que vão de encontro, ou seja, contrariamente ao que lhe foi ordenado, vai sofrer alguma repreensão. Eu sempre digo isso aos meus alunos. Eles saem de sala e dizem assim: mas Jorge, eu não saí, eu não fiz nada. E eu sempre digo: você nunca faz nada. Esse é o grande problema. Porque se você tentasse mudar, ou seja, se você fizesse algum movimento contrário ao que você está vivendo, provavelmente você não receberia repreensão. Se você estivesse fazendo a sua obrigação, o seu empenho, ninguém iria lhe repreender. Ou seja, você seria considerado irrepreensível. E de fato há muitos que nunca entraram na minha sala. Mas há aqueles que de fato são figurinhas carimbadas. Por que será que eles estão sempre sendo repreendidos? Porque não estão se empenhando. E de fato existem muitos cristãos que estão sendo repreendidos, talvez não pelos seus pastores, talvez não pelos seus familiares, mas pelas consequências dos seus próprios erros, que falam muito mais alto do que qualquer repreensão que eu possa dar num gabinete pastoral. Porque eu posso dizer: meu irmão, mude, meu irmão, saia desse pecado. Olhe para o que você está fazendo com sua vida, que é tão preciosa, que o Senhor enviou o seu próprio Filho para que morresse por você. Entra num ouvido, sai pelo outro, você continua vivendo da mesma maneira, só que as consequências dos erros vêm, e elas falam muito alto ao nosso coração, e essas repreensões práticas, orgânicas, materializadas, parece que aí sim tocam o coração da gente, e a gente diz: opa, eu preciso parar, e eu preciso voltar atrás, eu preciso voltar para as Escrituras, porque está dando errado. Nem sempre a repreensão verbal é suficiente, mas a gente tem que se empenhar para não receber nem mesmo ela, porque as consequências dos erros serão muito mais danosas. Calvino diz que enquanto o mundo envolve e controla as mentes de outros, nós devemos ter os olhos postos no Senhor. A gente hoje está numa época que, muito mais do que em outros tempos, essa chamada era da informação nos envolve de uma maneira que
sai uma notícia, ela é refutada com 5 minutos, e daqui a pouco ela é refutada com mais 5 minutos. Quem aqui gosta de esportes e assistiu a Fórmula 1 domingo, vai perceber que o Fernando Alonso chegou em terceiro, com 5 minutos ele ficou em quarto, com 5 minutos ele ficou em terceiro de novo, e ninguém sabia o que tinha acontecido, mas afinal de contas é terceiro ou é quarto. Da mesma forma são com várias questões que podem mudar a nossa vida. Se Fernando Alonso vai para o pódio ou não, minha alma eterna não quer nem saber, mas se a palavra de Deus é pregada certo ou errado, se o que eu falo pode ser refutado, se aquilo que eu digo não tem base, e eu vou ter que ficar me corrigindo, isso sim vai ter implicações para como eu vivo, para a glória de Deus. O mundo envolve e controla a mente de várias pessoas, elas seguem o curso deste mundo, elas olham para aquilo que é o aqui e agora, o imediatismo, as informações numa velocidade que a gente não consegue segurar, controlar, compreender, acompanhar, mas os nossos olhos devem estar postos no Senhor. Eu tenho a mesma sensação que Kézia tem. Meu dia também não tem 24 horas, porque é impossível que a gente programe um dia inteiro e chegue ao final dizendo assim, eu fiz tudo o que eu precisava. Sempre fica alguma coisa para amanhã. Isso é dentro de casa, isso é no trabalho, isso é também com as coisas de Deus. A gente às vezes diz assim, hoje eu vou ler um versículo da Bíblia, ou um capítulo da Bíblia, então um versículo é muito pouco, um capítulo da Bíblia, e aí passa o dia todo e você não leu um versículo da Bíblia. Aí você diz, não, mas amanhã eu vou ler o capítulo. Melhor, eu vou ler um capítulo do Antigo e um capítulo do Novo Testamento, que é para compensar o dia que eu não li. Aí você nem lê um e nem lê o outro, você já está devendo 3. E aí os dias vão se passando e a gente vai se tornando cômodo nessa situação de apenas dizer o seguinte, Senhor, Tu sabes, é porque eu não tenho tempo. Mas nós não podemos encontrar desculpas para não ter os olhos postos no Senhor. Na nossa correria, olhar para Ele. Nos nossos conflitos, temos que olhar para Ele. Nas decisões que nós temos que tomar, tomemos olhando para Ele. Esperando novos céus e nova terra, com os olhos postos nele. Para isso eu não preciso separar tempo, para isso eu preciso me empenhar, para que meus olhos não se desviem do alvo. E ao mesmo tempo em que a gente percebe o mundo envolvendo e controlando a mente dos outros, e nós devemos ter os olhos postos no Senhor, ao mesmo tempo ele mostra qual é a integridade real. A integridade real não é aquela que é granjeada, que granjeia o louvor dos homens, mas é a que é aprovada por seu juízo. Ou seja, você pode ser muito bom aos olhos dos homens e não valer nada aos olhos de Deus. Pode até parecer pesado, e é, mas acontece. A gente conhece inúmeras pessoas que dizem assim, fulano é tão bom, tão caridoso, tão bondoso, olhe, sei, acho que vai para o céu assim, e se eu for metade do que ele é, eu vou ter que pegar no pé dele, quando ele estiver subindo eu vou pegar para ver se pega carona, porque é uma pessoa fantástica. Pois é, mas essa pessoa fantástica, se ela não se entrega ao Senhor, se ela não responde positivamente a missão que é dada a nós, de proclamar a palavra do Senhor e de se empenhar para ser achado sem mácula e irrepreensíveis e em paz, ela pode ser boa quanto for, ela fica. E você com todos os defeitos, mas pela misericórdia de Deus, vai. A gente tem aquele tipo de pessoa que diz assim, olha, fulano é tão bom, mas ele só não crê no Evangelho. O que é que falta para essa pessoa? 4 letras, tudo. Tudo. Porque se eu não crer no Evangelho, o que acontece? Quem não crê será condenado.
Não adianta. O empenho, meus irmãos, é a marca de uma fé genuína. Ele não está dizendo a perfeição é uma marca de uma fé genuína. A gente vai errar, a gente vai pecar, a gente vai continuar tropeçando em vários obstáculos durante a nossa vida. Mas o que ele está querendo dizer aqui, empenhem-se, é dizer, olha, a marca de vocês não é serem sem pecado, é a luta contra o pecado. É isso. É não ficar numa posição de comodismo dizendo assim, mas Deus sabe que eu sou pecador. Sim, Ele sabe que você é pecador, mas a partir do momento que você é um pecador regenerado, um pecador justificado, nada justifica que você viva na prática do pecado. Então o seu empenho em ser achado sem mácula é a marca de uma fé genuína, de alguém que nasceu de novo. Nós só podemos agir com esperança, viver dessa maneira que Pedro nos exorta, porque Jesus tornou isso possível. Não é de nós, nem esse empenho que é a nossa atividade vem de nós. Eu estou dizendo que nós precisamos nos empenhar, mas como é que eu consigo me empenhar? Se eu acreditar nele, se eu acreditar nessa volta. Eu só consigo me empenhar se eu compreender que essa esperança é viva e verdadeira. Eu só consigo me empenhar porque Jesus tornou isso possível. A nossa obediência a Deus é possibilitada pela obra de Cristo na cruz. Se não for assim, a gente não consegue. Mas além de uma vida de santidade, Pedro nos chama a uma vida de vigilância, dos versículos 15 a 17. Tenha em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Primeira questão que eu quero chamar a atenção é que a paciência do nosso Senhor significa salvação. Aqui Pedro retoma dois pontos trabalhados anteriormente no versículo 9. Se você puder voltar comigo no versículo 9, diz o seguinte: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa como julgam alguns, ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Já expliquei aqui 2 sermões para trás, que esse todos cheguem ao arrependimento, obviamente são todos os que foram escolhidos. Mas eu quero trazer aqui essa reflexão de que Pedro retoma o ponto de que o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, que essa aparente demora na verdade reflete a sua paciência, a sua longanimidade. E um segundo ponto é, por que ele é paciente? O próprio versículo 9 diz, porque ele não tem a intenção de que seus eleitos pereçam, mas que todos os que foram escolhidos antes da fundação do mundo cheguem ao arrependimento. Logo, a paciência do nosso Senhor significa salvação, porque todo aquele que foi entregue do Pai para o Filho será salvo, será encontrado, virá até Ele, e Ele diz, todo aquele que vier a mim, de modo algum eu lançarei fora. Pelo contrário, Ele vai ressuscitar no último dia, esse dia, que Pedro tanto fala. Então a paciência do nosso Senhor significa salvação. Mas pastor, eu prego faz 10 anos, e meu irmão não se converte. É porque não é ele que vai se converter, é o Espírito que vai convencê-lo. O Senhor está sendo paciente. Ele podia ter voltado nesses 10 anos de pregação a seu irmão, mas ele não voltou. Então essa paciência significa salvação, se ele estiver dentro do plano eterno do Senhor. Pastor, mas 10 anos da irmã ali ou do outro irmão é muito pouco. Faz 40 anos que eu oro e meu cônjuge não acredita no mesmo que eu. E o que é que eu posso fazer?
se empenhe para ser encontrado pelo Senhor em paz, imaculado e irrepreensível, inculpável, e tenha em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação. Já foi 40, segura mais um tempo. Se não foi até agora é porque o Senhor não quis. Se não morreu, enquanto há vida, há esperança. E se for essa esperança, a vida é bem melhor. Mas ele vai dizer que isso não é somente ele que fala. Também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, com a sabedoria que Deus lhe deu. Pedro manifesta carinho ao se referir a Paulo, ao nosso amado irmão Paulo. A união de doutrina e de propósito que regia o relacionamento entre eles, tanto é confirmado nas cartas de Paulo, como em Atos, mas também é confirmado aqui por Pedro. E é fato que em vários momentos em que a gente está pregando nessas epístolas de Pedro, a gente percebe que é como se a gente estivesse lendo alguma coisa que a gente já escutou antes em alguma carta de Paulo. Principalmente quando ele fala aqui que nós devemos nos empenhar para ser irrepreensíveis. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, voltar nesse ponto. Calvino entende que é fácil a gente deduzir a partir da epístola aos Gálatas, bem como de outras passagens, que os homens sem princípios, esses que são citados no versículo 17, por toda parte perturbavam as igrejas, com o fim de desacreditar Paulo. A gente percebe isso em 2 Coríntios, por exemplo. Paulo tendo que defender o seu apostolado o tempo todo. Ele tendo que dizer, olha, eu fui chamado pelo Senhor. Eu sou apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. É assim que ele começa boa parte de suas cartas. Mas é o tempo todo ele dizendo, olha, eu sei que dos pecadores eu sou o principal. Sei que eu sou o menor dos apóstolos. Eu sei que eu fui chamado fora da época. Mas eu quero dizer para vocês que eu fui chamado pela vontade de Deus. Até porque se eu olhar meu histórico, nem eu acredito que agora eu sou um deles. E muitos utilizavam-se do histórico de Paulo para tentar desacreditá-lo, perturbando nas igrejas. E eles fizeram uso dessa pretensão de que ele não se harmonizava bem com os demais apóstolos. Já que ele não fazia parte dos 12, então ele não deve se dar muito com eles. Ele não deve ter a mesma ligação que eles tiveram com Cristo. Portanto, é bem provável que Pedro fizesse referência a Paulo aqui com o fim de mostrar um consenso. Olha, aquilo que eu estou falando com vocês, através dessa carta, é o que Paulo já escreveu em todas as cartas dele. Paulo tem falado dos mesmos assuntos nas suas cartas, com a sabedoria que Deus lhe deu, como ele vai falar no versículo 16. Então, há um consenso entre nós, nós temos uma unidade, não somente no relacionamento, mas também no propósito que nós temos de pregar a palavra e na doutrina que nos foi repassada. Então era muito necessário descartar essa calúnia, para que os irmãos não olhassem para Paulo de outra maneira. E há algumas pessoas também, alguns estudiosos, que entendem que Paulo tinha escrito aos destinatários dessa segunda carta de Pedro, um exemplar de Romanos, que foi enviado às igrejas como uma carta circular. Por isso a expressão ele escreveu a vocês, ou lhes escreveu. Então, algo Paulo enviou para eles de forma direta. Por isso que ele diz, o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês. Vocês leram, vocês sabem o conteúdo deles, e sabem que não tem nenhuma diferença daquilo que eu estou tratando. Há também uma forte correlação entre os escritos de Pedro e os de Paulo. Pedro aqui no versículo 14, diz que os irmãos devem se empenhar para serem encontrados imaculados e inculpáveis, irrepreensíveis. Paulo fala aos Efésios que nós fomos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis na presença de Deus, Efésios 1:4. Então essa é só uma entre tantas similaridades nas admoestações desses apóstolos. E aí no versículo 16 ele diz, ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, da forma como eu estou mostrando aqui para vocês, ele escreve da mesma forma em todas as cartas,
falando nelas desses assuntos. Que assuntos? Santidade, renúncia, volta de Cristo, casamento, ressurreição. São vários os assuntos. E fala neles em todas as cartas. Só que ele diz que as cartas de Paulo contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, mas isso para a destruição deles. Veja só, eles se aproveitavam, esses ignorantes e instáveis, que a gente vai daqui a pouco caracterizar quem eles eram, se aproveitavam da eloquência de Paulo. Paulo falava muito bem. Por mais que a gente de vez em quando possa utilizar algum termo que alguém na bancada fica assim: nossa, o pastor hoje utilizou uma palavra, ó, essa palavra é bonita, né? Essa palavra é culta. Paulo dava de 10-0 na gente. E ele era muito eloquente, mas não só eloquente, ele tinha uma retórica apurada, ele sabia se expressar, ele sabia construir argumentos. Basta ir para o livro de Atos, você vai perceber isso também. Mas, não somente isso, ele tinha uma sabedoria dada por Deus. Então o que ele escrevia, por mais que parecesse difícil, mas era algo que havia sido dado por Deus. Então era difícil para aqueles que não compreendiam a palavra, mas não para todos. Mas esses ignorantes e instáveis desqualificavam os seus escritos como sendo apostólicos, porque se eu não entendo, eu descarto, se eu não entendo, eu jogo fora. Às vezes a gente faz isso com algumas coisas. Por exemplo, eu não entendo muita coisa de matemática, então eu jogo fora. Não vou quebrar minha cabeça com derivada integral porque eu sou de humanas, eu não sou engenheiro, então eu não vou aprender aquilo com facilidade. Então, se você me der um problema para resolver, facilmente, com 2 minutos eu vou dizer: não consegui nem a primeira linha, eu descarto. Às vezes, novos convertidos olham para a palavra de Deus e dizem: bom, eu estou no 2º versículo, eu não entendi nada, o que é que eu faço? Peça alguém que lhe explique, assim como o etíope fez com Filipe. Entendes o que lês? Não, como é que eu vou entender se alguém não me explica? Ah, tudo bem, senta aqui e eu explico para você. Mas não desista de compreender a palavra do Senhor. Se é o seu caso de estar começando a carreira cristã, não desqualifique a Bíblia porque ela tem termos difíceis, e nem vá buscar uma versão que seja extremamente contemporânea, porque a essência vai ser a mesma, assim eu espero. O que interessa é que você se esforce por compreender aquilo que é vital para a sua vida, hoje e eternamente. Então quem fazia isso com os textos de Paulo, fazia isso para a sua própria destruição. Por quê? Porque precisaria entender o que Paulo tinha escrito, porque vinha de Deus. E o que vem de Deus a gente precisa absorver para viver para Ele e para poder realmente entender e enxergar que existe uma vida eterna a nos aguardar. Não só os escritos de Paulo eram desqualificados, mas a pessoa de Paulo era desqualificada por esses ignorantes instáveis. E é fato que em vários escritos de Paulo existem passagens obscuras. Com isso, ninguém vai dizer que nós não devemos ler as cartas paulinas, pelo contrário. A nossa ideia de estudo bíblico deve ser o contrário do que eu acabei de falar sobre o meu estudo matemático. Quanto menos você entende, mais você deve buscar, mais você deve perguntar, mais você deve se empenhar. O empenho que Pedro fala também deve ser nesse sentido. Existem passagens obscuras nos textos de Paulo, mas existem em toda a Escritura. Só que Deus nos deu, através dos princípios de interpretação da Escritura, um método que nós devemos utilizar quando nós nos depararmos com essas passagens obscuras. É preciso procurarmos uma passagem mais clara, que lance luz sobre essa, na qual nós encontramos dificuldades, uma vez que um dos principais princípios é que a Bíblia explica a própria Bíblia. Não estou entendendo o que Paulo está querendo dizer. Eu vou lá em Pedro,
eles têm textos correlatos. Pedro usou uma linguagem um pouco mais simples, eu consigo compreender o que Pedro fala e eu volto para Paulo. E assim acontece. E esse método, associado ao auxílio do Espírito de Deus na nossa vida, tem se mostrado tão eficaz, tão suficiente, que todos que se colocam debaixo da orientação do Espírito Santo, como seu guia, encontram na Escritura uma clara luz, têm sido iluminados pelo Evangelho. Ao mesmo tempo, muitos são cegos. Existem muitos que têm os olhos fechados para a verdade do Evangelho, e aí eles podem ler o quanto quiserem, se não tem o Espírito de Deus, eles continuarão cegos. Não somente cegos, mas mortos em seus delitos e pecados. Outros são orgulhosos: eu não preciso desse Deus, eu tenho tudo que eu quero. Você pode ter tudo que você quer nessa vida, mas no porvir você pode ficar sem absolutamente nada. Nós não podemos ser nem os cegos, nem os orgulhosos, porque eles não se colocam na dependência do Divino Espírito para a alimentação das suas almas. Eles torcem essa verdade que liberta para a sua própria destruição. Esses são os falsos mestres que Pedro tanto falou nessa carta. E são também os neófitos, os novos convertidos, que seguem os seus ensinamentos tortos, conforme a gente já viu no capítulo 2, nos versículos 1 e 2, que eu vou relembrar rapidamente aqui para vocês. Ele diz: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Quem torce a palavra, sendo falso mestre, traz sobre si repentina destruição. Mas o versículo 2 diz: muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, seus seguidores também, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Ou seja, aqueles que desprezam a palavra do Senhor trazem sobre si destruição. É o que ele fala aqui no versículo 16. Eles não só faziam isso com os textos de Paulo, eles não só fizeram isso com os textos de Pedro. Ainda nos nossos dias há pessoas que torcem a Bíblia inteira de capa a capa. E o que é que vai acontecer com elas? Serão destruídas. Ah, pastor, mas eu vejo tanta gente por aí que prega assim, coisas, cada aberração, e nada acontece com elas. Os templos são cheios. Eu digo sem medo de errar: existem templos cheios de pessoas vazias, nos quais não há nenhum proveito naquelas reuniões. Portanto, é melhor que a gente se certifique de estar em um local que hoje está praticamente cheio, mas no dia que não estiver totalmente cheio, que a gente não se entristeça por conta disso, porque não é pela quantidade de pessoas que a gente mede a saúde de um ministério, não somente por isso, mas pela qualidade da pregação que ali existe e pela fidelidade que se entrega ao Senhor. Óbvio que nós não vamos também dizer que não queremos que novas pessoas surjam aqui, e que uma igreja pequena e vazia é sinônimo de fidelidade ao Senhor. Mas entenda, nós não estamos presos a números, estamos presos e cativos à palavra de Deus. Versículo 17, ele diz: portanto, amados, sabendo disso, guardem-se, para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Primeira coisa que eu quero dizer: o caiam aqui não é perder a salvação. A gente pode entender isso tranquilamente? Todos os irmãos compreendem que nós não perdemos a salvação. Por que eu não perco a salvação? Porque quem me deu foi Deus, através de Jesus. E Ele vai voltar. Para quê? Para confirmar que eu estou salvo? Não, para buscar os salvos.
dentre os quais nós estamos. Amém? Amém. A motivação de Pedro, meus irmãos, para escrever essas últimas palavras foi o seu amor pelo rebanho de Cristo. Nós precisamos ter esse amor, e esse amor também se refere à repreensão, à exortação, ao cuidado. Ele apenas relembra aqui os fiéis de que os falsos mestres vão deturpar a verdade com o fim de afastá-los do fundamento principal. Quem é o fundamento principal? Cristo. Ele é a pedra angular, ele é o fundamento da igreja. A igreja é criada, é construída nele. Se eu estou fora de Cristo, automaticamente eu estou fora da igreja dele, do povo dele. É notório o que esses falsos mestres fazem. Por mais que não seja tão evidente à primeira vista, com o tempo eles mostram a que eles vieram. Eu escutava uma determinada jovem falando e pessoas criticando a sua pregação, e se é que pode se chamar de pregação, e muitas pessoas dizendo assim: não falem isso dela não, porque faz sentido o que ela diz. Lógico, se não fizesse sentido o que você fala, então você é louco. Se você não consegue concatenar as ideias, então você tem problemas mentais. As coisas que nós falamos no dia a dia devem fazer sentido, sejam as palavras de Deus que nós transmitimos, seja qualquer outra coisa. Mas não é o fato de fazer sentido que torna a sua palavra verdadeira. Não é o fato de fazer sentido que torna a sua palavra autoritativa, porque é baseada na palavra de Deus. Até porque tem muita gente que fala da palavra de Deus sem nem ao menos abri-la. É notório que eles estão fazendo. No começo pode até fazer sentido, mas depois as máscaras vão cair. E vai fazer sentido que não há sentido no que eles dizem. Porque está fora das Escrituras. Se está fora das Escrituras, agora eu digo para você: rejeite, jogue fora. Com o tempo eles vão mostrar os seus reais objetivos, a sua face enganosa, e Pedro fala isso claramente no capítulo 2. Quem são eles, o que eles fazem? Mas, veja só, eles têm escolhas morais reprováveis. E aí eu quero lembrar os irmãos que, por mais que hoje nós estejamos na época da graça, mas a lei nos mostra onde nós erramos e onde precisamos acertar. Então, desprezar a lei de Deus é algo que não é inteligente da nossa parte. E ela nos mostra que as escolhas que eles fazem são reprováveis, que são erradas, que eles estão indo para um caminho de destruição, e principalmente que com isso eles podem desencaminhar aqueles que estão buscando seguir o caminho divino. Mas olha só, se eu observar a palavra de Deus e identificar esses falsos mestres, eu vou me tornar vigilante, que é o que eu preciso ter, é uma vida de vigilância, e o tempo todo. Eu não posso ser vigilante só no culto de hoje, e no próximo vir para cá de uma forma toda desinteressada, porque aí eu vou me abrir, eu vou me tornar vulnerável para esse tipo de coisa que é pregado por aí e que não faz parte da palavra de Deus. E ao passo que eu vou me abrindo, eu vou tomando gosto, e aquilo vai me controlando, de modo que agora eu já não sei mais o que é palavra de Deus e o que é palavra de homens. Por isso é necessário estar vigilante o tempo todo. Esse alerta de Pedro não busca nos sufocar, não é o tipo de coisa de dizer assim: olhe, não escuta fulano não, olhe, não vá para a igreja de fulano não é bem isso, porque também a gente não pode falar de uma forma de dizer assim: olhe, você só vai ter pregação fiel na Igreja do Brasil para Cristo do Presidente Médici. A gente não pode ter esse tipo de atitude. Então você vai encontrar, e graças a Deus por isso, em muitos outros locais, pregação fiel. Por quê? Porque Deus fala onde Ele quer, através de quem Ele quer e quando Ele quiser. Mas
ele tem o objetivo de nos impedir de ser encantados, inebriados com certos tipos de discurso que vão nos levar para longe de Deus. É isso. Quando a gente às vezes diz assim, meus irmãos, cuidado com o que você escuta na internet, cuidado com o tipo de pregação que determinadas pessoas têm, cuidado com o tipo de discurso que algumas pessoas às vezes trazem. Não é querendo que você fique só aqui, que você fique preso aqui, que você morra aqui, porque aqui é o único canto. Não, é para que você tenha saúde espiritual, para que você tenha alimento e não coma comida estragada. Isso é o cuidado que Pedro tinha com esse rebanho e que nós precisamos ter com aqueles que Deus coloca nas nossas mãos para orientar. E é o cuidado que nós temos que ter enquanto cristãos também. Não pense que isso também não nos atinge, porque nós podemos ser esses que podem ser tragados pelo discurso da pós-modernidade. Quantos e quantos pastores já não caíram na besteira de escutar o encanto da sereia? Às vezes, por questões tão pequenas, e por maiores que fossem as questões, não vale a pena perder de vista o que de fato nos espera. Essa esperança que Pedro tanto fala é maior do que qualquer outra coisa. Então Pedro tem essa necessidade de nos dizer: olhe, seja vigilante, observe o caminho deles, veja o que está acontecendo com eles. Tudo que eles fazem, torcendo a palavra de Deus, é para a destruição deles, mas aqueles que são desencaminhados por eles também serão destruídos, então não quero esse caminho para vocês. Nessa vigilância, simultaneamente, nós devemos crescer no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí é meu último ponto, que é uma vida de crescimento. Já falamos sobre uma vida de santidade, uma vida de vigilância, mas também uma vida de crescimento, que é o versículo 18. Ele diz: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. É preciso, meus irmãos, amadurecer na fé cristã. Como é que eu vou amadurecer, pastor, na fé cristã? Fazendo o que você está fazendo hoje. Você veio aqui para quê? Orar, ler a Bíblia, cultuar. E eu espero que não faça parte do seu vocabulário: eu vim assistir o culto de oração. Não, você não veio assistir culto, não. Você veio prestar um culto. Você veio entregar um culto racional para o Senhor. Você veio expressar a Ele a sua gratidão por mais um dia que Ele lhe preservou. Você veio expressar a Ele a sua gratidão por uma vida que Ele lhe deu e que você tem vivido aos trancos e barrancos, mas para a glória dEle. Você veio aqui expressar o seu louvor a Ele por tudo que Ele tem proporcionado na sua vida, na vida da sua família, na vida da sua igreja. Amadurecer na fé é estar constante neste culto, porque o culto não são as 2 horas, das 19h30 às 21h30, às vezes nem tanto. O culto é a vida toda, é em tudo que a gente faz, a gente expressa isso ao Senhor e a gente vai amadurecendo pela prática, pela quantidade de vezes que a gente volta para essa palavra, para buscar sabedoria. Para que haja crescimento é preciso que tenha acontecido um novo nascimento. Por que a gente cresce? Porque a gente nasceu de novo. Porque se a gente não tivesse nascido de novo, a gente não dava importância para essa palavra. Porque se a gente não tivesse nascido de novo, a gente não estava nem aí para essa viva esperança. Porque se a gente não tivesse nascido de novo, qualquer discurso controlaria a nossa mente, menos o da palavra de Deus. Ou seja, só progride na caminhada cristã quem nasceu de novo. Ou seja, vamos relembrar quem foi eleito pelo Pai, quem foi justificado pelo Filho e quem foi regenerado pelo Espírito. Cresce na graça e no conhecimento do Senhor. E crescer na graça e no conhecimento do Senhor é uma evidência de que nós somos verdadeiramente seus filhos. Infelizmente, há aqueles que são relapsos nessa tarefa de crescer. Por isso é necessário estar alerta. Por isso que ele fala o tempo todo aqui: esteja alerta, preste atenção, esteja vigilante,
porque estando alerta, não vai haver desculpa para o seu nanismo espiritual. Você vai crescer. Se você estiver vigilante, olhando para essa palavra, seguindo essa palavra, meditando, guardando essa palavra, tentando viver ao máximo essa palavra, é necessariamente certo que você vai crescer. E nós precisamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a fim de nos enxergarmos como somos. Como nós somos? Pequenos, frágeis, mas também enxergar como Deus é, como Ele é, grande e poderoso. Crescer na graça e no conhecimento a fim de perceber o amor que foi derramado sobre nós com a entrega do Filho pelo Pai na cruz do Calvário, a fim de vivermos única e exclusivamente para a sua honra e glória, que é o fim para o qual nós fomos criados. É assim que Pedro termina. São essas as últimas palavras dessa epístola. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém.